Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Senhor, te pedimos que fique conosco e fale aos nossos corações tudo aquilo, ó Pai, que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. A lição de hoje é a lição 13, quando a adversidade são os tempos difíceis. O texto base dessa lição é Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, que diz: Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. Vamos meditar em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, e tentar entender a sua mensagem para nossas vidas. O profeta Abacuque, um dos 12 profetas menores, provavelmente vivendo nos dias da invasão babilônica de Jerusalém, trata do sofrimento dos filhos de Deus e conclama a todos a permanecerem firmes na fé, a fim de que Deus pudesse lhes dar vitória. O justo viverá pela fé. Abacuque 2, versículo 4. Façamos essa oração de Abacuque e declaremos a nossa fé e confiança em Deus, e tudo vai mudar em nossa vida. Você crê? Muitos de nós experimentamos momentos difíceis na vida, mas a adversidade não forma o caráter. A adversidade revela o caráter. É na adversidade que mostramos quem realmente somos. Nesse contexto, o profeta Abacuque estava vivendo uma adversidade. Todos os seus sonhos se frustraram. Numa época de grandes incertezas morais e espirituais, a adversidade social abalava a sociedade de seu tempo. Ele, então, nos oferece a jornada espiritual de um homem que vai da dúvida à adoração, da incerteza à fé, da angústia à segurança em Deus. Ele demonstra ser uma pessoa cheia de grande senso de justiça, que não o permitia ignorar a violência vigente. Seu desafio era aprender a confiar naquele que tudo pode e que é fiel. Tudo o que ele plantou, tudo aquilo que esperava colher, tornou-se decepção. Para esse tempo de incertezas, não podemos perder de vista 3 verdades que nos ajudarão a esperar pacientemente no Senhor. Primeiro, não temais, aquietai-vos. Leia Êxodo 14, versículo 13. Espera. Ruth, capítulo 3, versículo 18. E aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Sempre que nos sentirmos agitados, incomodados, vivendo em aflição, podemos estar certos de que necessitamos parar, orar e esperar no Senhor, antes de tomar decisões. Vejamos o que o profeta Abacuque nos ensina para podermos vencer as adversidades. Tópico 1. No contexto do versículo 17 de Abacuque, capítulo 3, que inicia o versículo dizendo: ainda que. Letra A. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide. A figueira tem o símbolo de prosperidade e segurança. Os figos, frutos da figueira, são remédio para úlceras, de acordo com 2 Reis, capítulo 20, versículo 7.
As flores geram frutos. Logo, se não florescessem, não haveria frutos. A figueira, no Novo Testamento, foi utilizada por Jesus para falar da esterilidade espiritual e falta de fé. Você pode verificar em Mateus, capítulo 21, versículo 19, e também Lucas, capítulo 13, versículo 6. Marcos, capítulo 11, versículos 13, 20 e 21. Ela simboliza a nossa vida espiritual, que precisa estar viva e produzindo frutos todo o tempo, sob pena de secarmos, morrermos, sermos arrancados da terra. O profeta Abacuque, mesmo vendo a falta de fé do povo, não perdia a esperança de que Deus poderia transformar aqueles corações. Como vai a sua produção de frutos para Jesus? Saiba que ainda que a sua figueira não esteja florescendo, continue crendo e Deus vai honrar a sua fé. Ainda que estejamos vivendo as adversidades destes dias, creiamos no Deus que continua no controle de todas as coisas e nos dá esperança de dias melhores. Letra B. Ainda que falhe o produto da oliveira. O fruto da oliveira é a azeitona, da qual se produz o azeite, que serve para a unção, entre outras utilidades. Um fato curioso é que a oliveira é uma das poucas árvores capazes de atingir séculos de vida, sem nunca adoecer. Daí a associação dela com a cura, a saúde, a longevidade. Podemos dizer, ainda que falhe a saúde, todavia, podemos confiar em Deus, pois Ele pode curar todas as nossas enfermidades. Salmos 103, versículos 1 até o 5, né? Leiam os Salmos. Você está precisando de cura? Tem alguém da sua família que está enfermo? Vamos orar e pedir a Deus a cura. Deus já curou a nossa alma ao nos dar o perdão e a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, creia no Senhor Jesus. Creia, porque para Deus não há nada impossível, né? Se for segundo a vontade dele, segundo o coração dele, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, essas enfermidades serão curadas, né? Para que a gente possa falar dos milagres, né, que o nosso Senhor faz, mas a gente também precisa entender que pode ser que seja curado, né, a doença, né, a enfermidade ou não. Isso tudo vai depender dos planos que Deus fez, que Ele traçou. Nós sabemos que todos nós temos um momento da partida, né? Aquele momento, né, que todos nós vamos passar, que todos nós vamos morrer. Então Deus sabe qual é esse momento e nós sentimos a perda, né, que nós não estamos preparados para isso. A gente sente mesmo, faz parte do ser humano, mas a gente precisa confiar em Deus, que tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, né, e é tudo segundo a vontade dele, tudo segundo o coração do nosso Senhor, e que Ele também nos dá o alívio e o conforto para esses momentos difíceis. Letra C. E os campos não produzam mantimento e nos currais não haja gado. Com a invasão do exército babilônico em Jerusalém, toda a criação de animais seria levado como despojo, né? Seria entregue, né, lá no povo da Babilônia. Tudo que eles entrassem lá, toda a criação de animais, as joias, né, tesouro, tudo seria levado como despojo. E o povo ficaria em completa pobreza, né, miséria, passando fome. Não teria mais gado, não teria mais leite para as crianças e o desespero começaria a tomar conta das famílias. Aí, o profeta Abacuque convida o povo a continuar crendo em Deus. Ainda que nos currais não houvesse mais o gado e o trigo faltasse,
o melhor alimento ainda seria a fé, né? O profeta, ele chama, né, a população, ele tenta trazer à luz, né, do conhecimento à população sobre isso, que o melhor alimento ainda seria a fé, permanecerem firmes na fé no Senhor, né, porque tudo aquilo também que eles estavam passando era por causa mesmo do desvio, né, da população. A população tinha se voltado à idolatria, estava cometendo muitas coisas erradas, era muito pecado, muito distante de Deus. Então aquilo tudo veio realmente como um castigo para o povo, né? Como para que o povo viesse a aprender, né? A aprender sobre a questão de temor ao Senhor, a obediência, né? De fidelidade a Deus. Então eles precisavam realmente passar por aquela correção, né? Deus é perfeito e é sábio em tudo que faz. Quando ele entra com uma correção desse nível, é porque ele já vinha avisando, ele já vinha advertindo há muito tempo, tentando trazer o povo para ele, chamando a razão, e o povo dando as costas, né? E isso vem acontecendo, né, ultimamente, né, nos tempos atuais. Deus, ele não está calado, ele fala através das escrituras, né, que nós temos em mãos, ele fala através, né, de homens e mulheres que ele levanta para poder levar a palavra e ensinar sobre a palavra e falar sobre ela. Então Deus não está calado, ele está falando, ele está advertindo, ele está ensinando, mas da mesma forma que aconteceu com o povo, com a população, né, de Israel no passado, o mundo está assim, o mundo está distante do Senhor, não quer ouvir as palavras dele, os ensinamentos, não quer seguir. É como um filho rebelde que rejeita a orientação do pai. E aí vai chegar um momento em que o pai terá que aplicar um corretivo, né? Terá que aplicar uma correção, porque ama. Que todo pai que ama, ele aplica alguma correção no seu filho para que ele venha se endireitar, né? Para que ele não venha se perder. E Deus é um pai amoroso, então ele não vai deixar as coisas irem acontecendo e que não haja uma correção, né? Uma advertência, ele não puxar, dar aquele puxão de orelha que papai e mamãe já nos deram, aqui nossos pais terrestres, né? Já nos deram, mas que foi adequado para que a gente viesse a entrar na linha e não fazer coisas erradas. Assim é o nosso Pai Celestial também. Tópico 2. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Versículo 18. A nossa alegria vem do Senhor e devemos sempre buscar essa fonte que se encontra na fé, no relacionamento com Ele. Abacuque aprendeu a confiar no Senhor, mesmo diante de um coração amargurado com as adversidades à sua volta. Depois que os babilônios passassem por Judá, não restaria muita coisa de valor. Você pode ler em Abacuque, capítulo 2, versículo 17. Destruiriam as construções, saqueariam os tesouros e devastariam lavouras e pomares. A economia se desintegraria e não haveria motivo para cantar. Contudo, Deus ainda estaria assentado em seu trono, cumprindo os propósitos divinos para o seu povo. Você pode ler em Romanos 8, capítulo 28. Abacuque não podia se alegrar com as adversidades, mas podia se alegrar com o seu Deus. Ele sabia o que aconteceria. Toda a terra seria devastada, porém ele tinha certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Tudo estava ruindo ao seu redor. Os ímpios pareciam prosperar mais do que os justos. Entretanto, ele trocou toda a aflição que sentia por uma esperança inabalável em Deus. Eu achei muito interessante essa parte, né? Que ele via aqui que os ímpios pareciam prosperar mais do que os justos. E atualmente, né, nós vemos muito isso, né? Quantas pessoas aparentemente, né, parece que prosperam, né, vamos dizer assim, na parte financeira, né, vamos dizer assim, da vida,
muito mais do que as pessoas justas, né? Que pagam seus impostos, que não se metem em ações ilícitas, corruptas, né? Que têm trabalhos dignos. E aí você vê essa diferença, né? Como que é diferente essa compensação, vamos dizer assim, financeira, né? Mas assim como Abacuque, nós precisamos manter a nossa esperança inabalável em Deus, porque eles podem até parecer que estão prosperando, mas vai ser uma prosperidade terrena. E tudo que é terreno é passageiro, é território. Não que a gente não possa ser próspero, não estou dizendo aqui que nós não podemos ter, né, bens materiais. Podemos ter sim, desde que esses bens materiais sejam adquiridos de forma correta, honesta, né, sem ganância, sem passar ninguém para trás, obedecendo às leis e principalmente, gente, que esses bens materiais não estejam no lugar de importância que Deus deve ocupar, que é o primeiro lugar. Se não for nessa situação, ele não estiver ocupando o lugar de Deus, Deus também não vê problema nenhum que sejamos prósperos nesse sentido, né? Nós vemos também essa questão hoje, muito assim, das pessoas botarem nas redes sociais uma vida que parece muito perfeita, né? Todas aquelas fotos, as mulheres maquiadas, muito bem arrumadas, os homens também bem arrumadinhos, e naqueles lugares assim com aquele fundo de paisagem linda, paradisíaca. Aquela foto pode estar mostrando ali uma perfeição, mas aquilo pode ser aparente, pode ser apenas uma coisa meramente planejada para mostrar que é aquilo, mas que no final das contas, lá no dia a dia, às vezes aquela família está destruída, né? Uma família que a mulher e o marido brigam constantemente, que não tem harmonia com os filhos. Às vezes são pessoas que, por exemplo, gastam no final de semana, muitos vocês veem aí, né, nos bares, bebendo, né, e gastando horrores com churrascos e bebidas, e aí fazem tudo aquilo no final de semana. No meio de semana, aí a refeição já é aquela coisa regrada, né? É um arrozinho, feijão e ovo, mas no final de semana gasta aquilo tudo. Ou seja, são pessoas que não têm controle das suas finanças, são pessoas que não sabem colocar em nível de importância, né? Saber colocar certamente tudo no seu lugar. Primeiro Deus, depois a sua família, né? E aí o seu trabalho, e assim você vai colocando os níveis de importância ali, né? Na sequência. São pessoas que não têm esse controle nem essa consciência. Então eles mostram que está tudo muito bem, está tudo muito lindo, mas na verdade não é uma prosperidade verdadeira, porque não é aquela prosperidade que vem de Deus, né? Deus se preocupa com o nosso interior. Ele vê o nosso interior e ele vai consertando a nossa vida, nos transformando justamente de dentro para fora. Eu acho que acredito que esse é o nosso diferencial, né? Dos justos com os ímpios. Porque essas coisas em nós, a gente pode estar passando por adversidades, mas a forma como eu vejo a adversidade, como eu lido com aquela adversidade é que é diferente daquele que não tem Jesus no coração, né? Isso é um fato que nos diferencia, a forma como eu vejo. Não que eu não passe por adversidade, todos nós que cremos em Deus, passamos sim por problemas. Jesus mesmo já deu advertência: no mundo tereis aflições, vamos passar por isso, não vai ser fácil, mas que contudo nós venceríamos também, porque Ele venceu o mundo e nós somos fortalecidos em Cristo Jesus. A nossa alegria deve ser independente das adversidades em que estamos vivendo. A nossa alegria não poderá depender de pessoas, de coisas ou situações. A alegria que depende de pessoas, coisas ou situações será sempre uma alegria momentânea, passageira. A alegria que depende de mecanismos externos será sempre deficitária. Nossa alegria está em Deus e não nas pessoas ou objetos que temos ou nas situações que vivemos. Então vamos lembrar, né? Em Neemias, capítulo 8, versículo 10, ele diz que a alegria do Senhor
é a nossa força. Então, nos fortalecemos sempre no Senhor. Conclusão. Mesmo no meio da ruína absoluta e da fome abjeta que ocorreu quando os babilônios capturaram Jerusalém, você pode ver em Lamentações, capítulo 2, versículos 12 e 20. Você também pode ver em capítulo 4, versículos 4, 9 e 10. E também no capítulo 5, versículo 17 e 18, tá? Todos de Lamentações. O profeta estava preparado para confiar em Deus. Ele percebeu a paz interior que ultrapassava todo o entendimento, que não dependia da prosperidade externa. O profeta Abacuque, com toda a adversidade que estava iminente, declara sua fé, falando que nada o faria abandonar a Deus. E ainda que viessem as dificuldades, contudo ele confiaria e se alegraria no Deus da sua salvação. E você, já fez do Senhor Jesus o Deus da sua salvação? Ainda que venham os problemas, declare a sua fé e confiança nele e você será um vencedor. Não importa se estamos em necessidade ou fartura, em tempestade ou bonança, se em derrota ou vitória, se experimentamos o fracasso ou o sucesso, se em juízo ou salvação. O que importa mesmo em qualquer situação é que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmos 128, versículo 1. Deus nos capacitará para todas as situações. Por isso, podemos confiar e descansar. Jesus é a videira verdadeira. João 15, versículos 1 até o 8. E a videira é um símbolo de alegria. Jesus é a nossa verdadeira alegria. Alegremo-nos no Senhor. Esta foi a lição de hoje. Permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Que Deus os abençoe. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!